Boa tarde aí, pessoal. Atrasou um pouquinho aí minha palestra, mas tá na hora já, né? Bom, basicamente a minha palestra aí vai ser um resumo sobre o que é DevOps, sobre as ferramentas que a gente usa, sobre frameworks de governança, sobre políticas, né, de segurança e como que a gente implementa isso na prática, né? Que eu tinha até deixado aberto já um Jenkins, que eu vou mostrar para vocês uma pipeline, onde a gente faz análise estática e análise dinâmica de aplicações que a gente pode utilizar, né? Já vou ligar até meu Wi-Fi aqui, que eu vou precisar fazer uns git clone. Bom, beleza, vamos lá. Esse sou eu. Atualmente eu sou gerente de TI da ForLinux, sou responsável pela parte de consultoria. Então, qualquer projeto que alguém forçar com a ForLinux, quiser saber sobre tecnologia, sobre open source, sobre Big Data ou qualquer coisa referente a DevOps, provavelmente vocês vão falar comigo. Já tenho aí mais de 9 anos de experiência na área de TI, trabalhei sempre com open source em outras empresas, não só na ForLinux. Atualmente eu estou lá já há 4 anos, onde eu fui desde analista de infraestrutura, analista de sistemas, arquiteto de soluções e agora eu estou na gerência de TI. Formado em análise de sistemas, atualmente faço o MBA em Big Data e tenho as certificações LPI 1, que é administrador Linux, LPI 2, que é Linux Engineer, tenho SUSE Linux Administrator, Linux DevOps Tools Engineer, eu resumi ali só como Linux DevOps, LPI DevOps, né? E da Exim DevOps Professional. E tem outras certificações ali que eu acabei não colocando também, né? Mas as principais são essas. A ForLinux, não sei se todo mundo já conhece, mas a gente é uma empresa que tem foco somente em open source, né? Então o legal de trabalhar com a ForLinux é que a gente nunca vai pedir para vocês comprarem licença de nada, nunca vai pedir para comprarem nada de nada, sempre vai ser open source, e a gente vai tentar implementar para vocês a melhor forma ali de todas as ferramentas. E aí a gente abriu esse ano uma spin-off da ForLinux chamada ForDevOps, que é específica para serviços especializados nas tecnologias DevOps, né? A ForLinux sempre foi conhecida na parte de treinamento e Linux, e aí como o DevOps era um subproduto ali, né, uma subcategoria de serviços que a gente tem, que acabou crescendo muito de 2014 para cá, a gente resolveu abrir uma nova marca chamada ForDevOps. E a gente lançou também um e-book chamado ForDevOps em 3 fases, que basicamente a gente explica, né, como que você faz para implantar uma infraestrutura ágil, como implantar pipelines de CI/CD, como implantar pipelines de continuous delivery. Quem quiser ir lá, é só baixar, é gratuito e tem alguns cases que a gente já trabalhou também nessa parte de DevOps. Né, quem não conhece, a gente tem o Instagram também, só colocar lá Instagram/ForLinux, que vai ter o sorteio de um curso. Né, a gente tem curso de forense, tem curso de pentest, tem de hardening, e recentemente a gente lançou o de DevSecOps, que é o foco dessa palestra. É só se cadastrar, sorteio.forlinux. O que está escrito aqui em cima, né, pode considerar, porque eu aproveitei o slide de uma palestra que eu dei há uns 15 dias atrás, que foi exatamente essa daqui. Né, o Bradesco ele tem um ambiente novo lá para startups, chamado InovaBra, onde eu fui lá justamente falar de DevSecOps, que é um assunto que é bem novo, né? Se o DevOps já é um assunto relativamente novo, o DevSecOps é mais novo ainda. Tanto que existem várias vertentes de nomes diferentes, como, por exemplo, SecDevOps, DevSecOps, DevOpsSec, Rugged DevOps e um monte de nomes ali que basicamente refletem na mesma coisa, que é analisar a segurança desde o desenvolvimento até o software em produção. Então, vamos lá, vamos começar. Né? Então, o DevOps ele começa lá da junção das palavras de desenvolvimento e operações, né, Development Operations, onde as duas equipes trabalham de forma integrada com o objetivo de entregar softwares de maneira mais rápida, né, agilizar o que a gente chama de time to market, né, que é o tempo aonde o software é construído até ele chegar em produção. Resumidamente é isso, e aí ele tem basicamente 4 pilares essenciais para o DevOps funcionar, onde são a cultura, que você tem que incentivar a colaboração entre as pessoas, as métricas, para você saber exatamente aonde você está errando e você tentar corrigir e errar cada vez menos. Né? Não é não errar, é tentar errar cada vez menos, né? E corrigir o erro da forma mais rápida possível.
a automação. Então, a gente vai parar de fazer coisas repetitivas e vai se preocupar com coisas mais legais. Né? Até antigamente, quem trabalha com Linux aí há 10 anos praticamente, que nem eu, sabe que no máximo a gente tinha o shell script e aí a gente tinha um negócio no servidor chamado uptime, que todo mundo, né, falava assim, cara, meu servidor tem 365 dias de uptime, meu servidor tem 5.000 dias de uptime. Né? Hoje em dia a gente fala, cara, se você tem 3.000 dias de uptime, você é louco, porque se desligar essa máquina, ela não volta mais. Né? Então, hoje a gente tem um novo termo chamado servidor imutável. Né? Você mata e sobe de novo. Então, ele tem que ser descartável. E aí a automação ela vem justamente para fazer isso. Né? Para quando você matar um servidor, ele subir exatamente no estado que ele estava antes. E aí o compartilhamento, né? O feedback que a gente tem que ter. Então, imagina que você fez um deploy, chegou em produção, deu algum problema, isso tem que entrar no sprint, tem que ser discutido e ver o que a gente vai fazer para ele não acontecer ali nos próximos deploys. Algumas características, né, do DevOps, que é o desenvolvimento ágil, ciclos de entregas, a diminuição da complexidade do software, né, a integração contínua, a entrega contínua, a gerência de configuração, centralização de logs e os ambientes automatizados. Né, agora que eu já falei um pouco de DevOps, vamos falar um pouquinho mais de segurança. Né, então, a gente tem os frameworks de governança em TI, que eles são extremamente importantes. Né, a gente sabe que é um saco trabalhar com esses frameworks ali, porque ingessa tudo, abrir incidente, catalogar, fazer uma fix, fazer uma série de coisas, mas eles ainda assim são importantes. Né, quando a gente fala em DevOps, existe um conflito muito grande entre DevOps e ITIL, porque eles falam que, por exemplo, você não consegue ter a agilidade do DevOps, né, e ainda assim ter todo o controle que o ITIL te estabelece. Mas a gente sabe que se você trabalha em uma empresa de TI e ela tem um suporte, obrigatoriamente você tem que ter ITIL. Porque você tem que catalogar os incidentes, né, registrar o que aconteceu, fazer uma fix e replicar isso para os demais membros ali da equipe. Né, então, o que são esses frameworks? Por exemplo, no caso do ITIL, né, é um framework construído lá nos anos 80, onde várias empresas que faziam suporte detectaram que eles tinham algumas coisas em comum e falaram assim, cara, se você tem que abrir uma empresa e você vai ter que gerenciar um suporte ali em TI, segue esses padrões aqui que vai funcionar. Então, basicamente, é isso, os frameworks. Né? São uma série de coisas que alguém já fez, né? Várias empresas já fizeram, funcionaram para elas e isso provavelmente vai funcionar para você também, que a gente sabe que realmente funciona. Tem o COBIT, que é mais voltado para a parte de auditoria, onde a gente vai guardar os logs para poder fazer uma auditoria, para poder saber o que aconteceu, quando aconteceu e quem foi que fez alguma coisa em um determinado lugar. Né, faz parte ali dos frameworks. Tem a ISO 27001, que estabelece ali alguns padrões para a gente criar um arquivo de log. Né, então, o que eu acho legal da ISO 27001, né, na época que eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre isso, e eles basicamente não te obrigam a fazer nada. Então, eles falam assim, que se você está construindo um sistema e você vai criar um log para esse sistema, convém que você registre as ações que aconteceram naquele sistema. Né? E, além de registrar as ações, convém também que você registre o horário em que aquela ação foi executada. Né? Então, além do horário, convém também que você tenha a data em que aquela ação foi executada. E convém também que você registre o usuário, né, e a máquina em que aquilo foi executado. Então, se você seguir esses requisitos mínimos, você vai ter um arquivo de log funcional. É diferente de você falar assim, alguém deletou um usuário. Em qual máquina? Qual horário? Eu não sei. Então, o seu log praticamente não serve para basicamente nada. Então, ela traz alguns padrões que vão dizer como que a gente consegue construir um arquivo de log de uma maneira funcional. Isso é uma das coisas só, né? E aí a gente tem as regulamentações. Né? Além dos frameworks, a gente tem as regulamentações, que são basicamente, né, políticas do governo para garantir que as empresas não vão prejudicar os clientes delas. Né? Então, qualquer empresa, por exemplo, que trabalha com cartão de crédito, tem que aderir ali às regras do PCI. Né? Qualquer empresa ela tem que aderir ao SOX, por exemplo, do ramo financeiro, tem o SOC 2, que é para a parte de geração de relatórios, e tem as outras ali que são americanas. Né? Todas elas basicamente são americanas, né? Mas algumas são mais comuns aqui e outras são mais comuns lá fora. Né? E outras são em todos os lugares. Né? Então, o PCI ele vai garantir a confidencialidade dos seus dados de cartão de crédito em qualquer operação que você faça em uma empresa. Né? A gente tem o SOX, que é para evitar o esvaziamento financeiro. Então, imagina que um monte de gente injetou dinheiro lá na empresa e depois eles tiraram e a empresa faliu. Né? Então, existem algumas regras ali que a gente tem que seguir
para não prejudicar as pessoas ali daquela empresa. E tem o SOC, que é basicamente, né, reportar itens, né, como segurança, disponibilidade, processamento, integridade, confidencialidade, e algumas outras questões de políticas ali de segurança. Né? Então, o SOC ele é mais voltado para relatórios, o PCI é mais voltado para a segurança em transações de cartão de crédito, o SOX, né, para empresas ali do ramo financeiro, e assim por diante. Né? Então, agora que a gente já fez um overview sobre as políticas e os frameworks, como que a segurança era tratada até antes do DevOps, né? Até antes de todo o manifesto ágil, até antes de tudo. Ela era basicamente tratada nesse modelo waterfall, onde eu tinha, né, a análise de requisitos para desenvolvimento do software, eu tinha o design da aplicação, eu tinha a codificação, os testes, os bugs, e aí só lá no final que eu faria um pen test para saber se existe alguma vulnerabilidade, alguma falha ou alguma ameaça naquela aplicação. Então, isso ficava lá para o final, às vezes só depois que entrava em produção, que a gente contratava uma consultoria para poder explorar o meu sistema, para a gente saber se tinha alguma coisa. Mas ia entrando em produção, e aí a gente simplesmente não sabia se alguém podia ser invadido ou não. Tem até um outro termo que eu esqueci agora, que acho que era honeymoon, uma coisa assim, bug honeymoon, que é o primeiro bug que eles encontram depois que a aplicação entra em produção, que era bem comum, né? Você põe em produção e até então está perfeito, até que você tem a primeira invasão. Aí você vai começar a se preocupar com as questões de segurança, que era exatamente o que acontecia no modelo tradicional. E aí, com esse crescimento do DevOps, que é a integração entre as equipes, né, surgiu um cara chamado DevSecOps, que além de você fazer toda a integração das equipes de desenvolvimento e operações, você também vai integrar as equipes de segurança junto dos sprints. Então, sempre que for desenvolvido um novo software, né, sempre que for feita uma nova versão de uma aplicação, uma nova arquitetura de infraestrutura, a equipe de segurança tem que estar participando para não necessariamente evitar, né, que os problemas de segurança aconteçam. Mas, por exemplo, avisar que podem acontecer no decorrer do projeto. Né? Então, uma coisa é falar assim, fui invadido e ninguém me avisou. Né? Outra coisa é você falar assim, aqui você pode ser invadido, se vai entrar em produção ou não, é um critério seu. Né? Aí é o gestor da área que vai olhar e vai ter que assumir esse risco. Né? Então, a equipe de segurança, ela vem mais para frente nessa pipeline, que é o que a gente chama de Shift Security Left. Então, a gente vai pegar a segurança que está lá no final e vai trazer aqui para frente. E aí, a gente vai ter uma verificação contínua, que é o que a gente chama de Continuous Security, que é basicamente esse círculo aqui. Né? A gente já não tem mais basicamente um modelo waterfall, né? Um pipeline ali que vai seguindo a sequência. Então, uma vez que eu defini ali nas minhas features o que eu vou fazer na minha aplicação, eu faço uma análise de segurança. Defini o design da minha aplicação, eu faço uma análise de segurança. Escrevi os códigos e os testes, faço uma análise de segurança de novo. Né? Passou pela minha etapa ali de integração contínua e continuous delivery, eu faço uma análise de segurança de novo. E quando está em produção, eu faço também uma análise de segurança. Né? Então, a gente tem que analisar a segurança agora em todas as etapas. Né? Então, não sei se... Acho que a maioria já deve ter visto, quem já ouviu falar de DevOps, aquele símbolo do infinito, que mostra exatamente o fluxo onde você faz as releases, as fixes e os feedbacks para desenvolver uma aplicação. Bom, esse é o famoso símbolo aí que a gente conhece do DevOps. Né? Então, aonde que a segurança entra em cada uma dessas etapas aqui? Eu tenho, por exemplo, segurança no planejamento, ali na parte do plan, onde eu vou fazer a análise. Eu tenho segurança depois no código, que é o que a gente chama de análise estática. Então, antes de compilar o meu código, gerar um artefato e fazer um deploy, eu já vou fazer uma análise de segurança, que ele pode encontrar algum tipo de ameaça, né, alguma biblioteca, por exemplo, que disponibilizou, usa uma outra dependência que está desatualizada, que está vulnerável, e a gente acabou implementando isso dentro da aplicação. Eu tenho, na parte aqui de Continuous Testing, onde eu vou rodar o que a gente chama de DASH, que é o Dynamic Application Security Testing, que é basicamente um pen test que a gente faz com SQL Map, ou com Arachne, ou com ASP.zap, a gente pode utilizar também. E aí, lá no final, na parte de operação, eu tenho a parte de defesa, onde eu posso utilizar, por exemplo, um Zabbix, posso utilizar um OSSEC, posso utilizar um IDS, um IPS, posso utilizar um LK para centralizar os logs e, a partir daqueles logs, tentar descobrir se eu estou tendo DDoS.
Né? Então, por exemplo, no curso de DevSecOps lá da ForLinux, a gente passa exatamente, né, por cada uma dessas etapas, e aí lá nessa parte de operação, o que a gente faz? A gente aplica lá um logstash dentro de um servidor e começa a fazer várias requisições. E aí no Kibana, que é um dashboard que mostra as coisas lá basicamente em tempo real, eu consigo ver se as conexões estão crescendo muito rápido a partir de um determinado IP. Né? Então imagina, se em 1 hora eu tinha mais ou menos a mesma quantidade de conexões de um determinado IP, e de repente aquele número dobra, triplica, vai de 1 para 1000, né? Então existe uma grande chance de eu estar sofrendo DDoS por aquele determinado IP. Então, a partir dali, eu poderia, por exemplo, fazer uma regra de ptables e bloquear aquele cara. Né? Então, eu consigo prever algo que ali está basicamente acontecendo. Né? Então, o que eu faço na parte de análise, dentro daquela pipeline? Né? Nessa etapa, não necessariamente os problemas são resolvidos, mas eu vou ter um feedback, onde ele vai ter que entrar no meu sprint, eu vou ter que catalogar e vou criar, né, uma tarefa, que aquilo pode ser feito naquele momento ou não. Né? Então, imagina que, quando eu estava em operação, alguém rodou um scan lá com o Aracne no meu servidor, e aí acabou derrubando o meu site. Né? Simplesmente um scan. Eu vou falar assim, ó, alguém escaneou esse servidor e tirou o site do ar. Não foi um DDoS, né? Não foi necessariamente um DDoS, foi só um scan. Mas por que derrubou? Então, isso entra para ser analisado e pode ser corrigido nesse sprint ou pode ser corrigido nos próximos sprints ali. Né? Então, não necessariamente quer dizer que vai ser corrigido, mas vai entrar no backlog de coisas que tem que ser corrigidas. É melhor do que ninguém ficar sabendo e cair no limbo, né, essa informação. Depois, a gente tem a parte de segurança, né, uma vez que a gente fez as análises, entrou no sprint. Então, vamos supor que eu rodei lá uma análise estática, né, é o SAST que a gente fala, que é o Security Application, Static Application Security Testing. Né, que é basicamente rodar um SonarQube, olha a aba de vulnerabilidades e fala assim, ó, essa biblioteca aqui do jQuery está numa versão desatualizada e a gente tem que atualizar ela para numa próxima versão a gente não correr esse risco. Né, então eu posso definir, por exemplo, se vai ser uma vulnerabilidade baixa, se vai ser um risco médio ou se vai ser um risco alto que tem que entrar ali na minha pipeline de correção. Uma vez que eu passei pela análise estática, que é antes de compilar o meu código, antes da minha aplicação rodar, né, eu vou para a parte de verificação, que aí é onde eu vou fazer exatamente um pentest. Eu posso rodar um SQL map, que vai pegar as minhas URLs, vai colocar um monte de OR 1 igual a 1, ou A igual a A, ou tracinho, tracinho, ou fazer um having 1 igual a 1, para tentar achar alguma coisa e falar assim, opa, isso aqui é uma ameaça que você está sofrendo, que pode ser de um risco baixo, pode ser um risco médio, ou pode ser um risco alto, e aí lá no meu próximo sprint tem que entrar uma correção. Ou eu posso simplesmente barrar a minha pipeline ali, e dali para frente não passa mais nada até que aquilo seja corrigido. Né? Depois eu vou mostrar na prática como que a gente pode fazer isso aí. E aí, depois que passou tudo, né, falei assim, minha aplicação ela foi desenvolvida, foi feita análise estática, foi feita análise dinâmica, tudo que a gente poderia corrigir, a gente corrigiu. Sobraram algumas vulnerabilidades, né, mas elas são de risco baixo, então eu posso colocar a minha aplicação em produção. Né, mas quando ela está em produção, tem riscos que em desenvolvimento eu não corria, que era, por exemplo, um DDoS, um spoofing. Né, alguém pode estar rodando um crawler lá para tentar descobrir alguma informação, pode estar roubando informação do meu site, pode ser que tenha, sei lá, um XSS que saiu na última semana, ou às vezes pode ser até que a minha ferramenta de segurança não tenha detectado alguma CVE que seja pouco conhecida, né, e não esteja dentro da base de dados do OWASP-ZAP, por exemplo. Né, que a gente sabe que as ferramentas open source, né, elas vão usar bases gratuitas de vulnerabilidades, né, de ameaças, que, por exemplo, ferramentas como Burp Suite conseguem pegar mais coisas porque eles têm as bases específicas das empresas que fazem essas análises. Né, então, a gente sabe que essas ferramentas pagas, geralmente, elas pegam mais informações do que as ferramentas gratuitas. Bom, agora que eu falei de tudo que a gente faz, vem a parte do como. Né? Como que a gente faz isso e qual ferramenta que a gente vai utilizar para cada uma dessas etapas. Então, na etapa de análise, qual ferramenta que eu posso utilizar? Tá, na maioria das vezes eu coloco ferramentas open source ou gratuitas, mas existem N outras opções que a gente pode utilizar. Tá, então, do mundo open source, para fazer esse gerenciamento das ameaças ali dos meus sprints, eu posso utilizar, por exemplo, o Camboard, que é open source, gratuito, qualquer um pode utilizar,
Posso utilizar o ICANN, posso utilizar o Redmine, que apesar de não seguir no formato Kanban, ele foi muito utilizado, né, durante muitos anos. Tem o Taiga, que é open source, e tem o Trello, que não é open source, mas é gratuito. Qualquer um pode ir lá, né, e utilizar. Tipo um GitHub, só que para Kanban. Na parte de segurança, eu tenho, por exemplo, o Brakeman, que ele é específico para fazer análise estática de aplicações em Ruby. Eu tenho o SonarQube, que ele faz análise estática de qualquer coisa, qualidade de código, de tudo, mas ele é mais conhecido no mundo Java, né? Ele roda para qualquer aplicação, pode ser .NET, mas ele é mais usado em Java. Eu tenho o Bandit, que ele é feito especificamente para aplicações em Python, né? Então, se eu estou usando Flask, usando Django, provavelmente eu vou usar esse cara para fazer análise estática. Eu tenho o CPP Check para aplicações em C++, e eu tenho esse Grounded, que é para Groove, né? Acho que é Groove mesmo, né? E aí ele faz essa análise estática do Groove, de aplicações em Groove. Na parte de verificação, que é o que a gente chama de análise dinâmica, né? Então, uma vez que ele passou pela análise estática, que ele pegou o código-fonte da minha aplicação, olhou o que tinha e viu que não tinha nada, eu vou para a próxima etapa, compilei a minha aplicação, fiz o deploy em desenvolvimento e eu vou rodar um pentest, onde eu posso, por exemplo, rodar um OWASP Zap, que é uma ferramenta que vai fazer um crawler em todas as minhas páginas, vai escanear, vai ver o que tem e vai me dar um relatório. Posso utilizar o Arachne, que é o que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Posso utilizar o SQL Map, que ele vai fazer uma busca, né, especificamente por queries na minha URL. E eu tenho o Dependency Check. Né, qual que é a diferença do OWASP Zap para esse Dependency Check, se os dois são da OWASP? O OWASP Zap ele vai fazer um pentest e vai me trazer o que ele achou ali, né? Agora, o Dependency Check, ele vai olhar, por exemplo, se a biblioteca que a minha biblioteca usa está vulnerável. Então, imagina que eu achei, por exemplo, um código na internet, uma biblioteca, eu dei lá um import em, sei lá, alison.py, né, uma biblioteca que eu achei que faz alguma coisa. E aí, essa alison.py usa lá dentro, né, uma outra biblioteca chamada joão.py. Então, o Dependency Check ele vai olhar o Alison, vai ver que tem um João lá dentro, vai olhar o João, e vai falar assim, opa, o João está vulnerável. Né? E aí ele vai te dar um relatório falando isso. Né? Normalmente a gente verifica só o que a gente fez, e não verifica o que a gente importou. Né? Que hoje a gente sabe que com o framework, né, uma série de coisas já vem junto ali, que às vezes a gente nem sabe o que é. Quem usa Spring Boot sabe que tem a suíte Spring Cloud, que eu posso utilizar centenas de coisas, e ele vem um monstro de dependência lá para a gente poder utilizar. Né? Então o Dependency Check ele faz esse trabalho. Eu tenho uma outra ferramenta, que é o Gauntlet, que ele é mais baseado em BDD, então eu vou descrever um cenário, vou dizer o que eu espero, e se não bater com aquilo, ele vai falhar o meu teste. Então eu falo assim, esse cara ele é muito utilizado para smoke test. Então imagina que eu fiz um deploy em produção, e eu quero saber se quando eu rodar um OWASP Zap, vai aparecer quatro ameaças de risco baixo. Né? Se não bater com isso, aparecer mais, alguma coisa fugiu do meu escopo, e aí ele vai falhar esse teste, e vai notificar alguém. E eu tenho outra ferramenta, que é o Nikito. Esse é bem conhecido aí, quem é das antigas de segurança, que é um script em Perl, que você roda para descobrir qual que é o servidor web que aquela aplicação está rodando, e ele vai te mostrar todas as CVEs, né, já catalogadas ali para aquela versão. Bom, agora na última parte, que é quando já está em produção, que é a parte de defesa, eu tenho o OLK, onde eu posso fazer a centralização de logs, o catálogo, e criar dashboards inteligentes para catalogar isso. Inclusive, ele tem uma série de plugins, né, que a gente pode colocar. Um deles é o Azul, onde ele faz um IDS, utilizando os logs lá da máquina. Ele tem hoje também um outro esquema que eu esqueci o nome, para fazer APM, né, fica tipo New Relic. A gente tem o Greylog, para fazer a centralização de logs. A gente tem o Prometheus, a gente tem o Zabbix, a gente tem o Fail2Ban. Né, o Fail2Ban, ele basicamente vai olhar os logs, e aí, se você estiver tendo muitas tentativas de acesso por SSH, ele vai lá e faz um bloqueio automático, né, faz uma regra de ptables. Eu tenho o Suricata, que é o IDS, tem o Snort, que é muito conhecido, tem o OSSEC, e eu tenho também esse Docker Bench Security. Né. Além do Docker Bench Security, tem um outro cara chamado Claire, né, o Claire Scanner, que apesar de não ter colocado aqui, a gente passa esse cara. Né, o que o Docker Bench Security faz? Ele é um container que ele vai rodar no seu servidor Docker, vai analisar o que tem e vai dizer se o seu servidor está compliance de acordo com as regras de segurança que a Docker estabeleceu para você. Né? Então, ele vai mostrar um checklist dizendo se está ok
ou não, de acordo com essas regras de segurança. E o Claire, o que o Claire vai fazer? Ele vai baixar uma imagem e vai dizer se aquela imagem atende aos requisitos básicos de segurança, de acordo com o que os desenvolvedores do Claire definiram como seguro para uma imagem do Docker. Né? Que a gente sabe que no Docker, você geralmente dá um Docker pull, roda lá e seja o que Deus quiser. Né? Então, ele traz muitas facilidades, mas a gente tem que tomar cuidado com essa parte de segurança também. Né? Existe uma ferramenta paga chamada Aqua, que faz basicamente o mesmo trabalho, que a gente pode utilizar. Bom, aqui dá perguntas, mas aí eu vou para a parte do laboratório. Tá? Então, como que tudo isso que eu falei para vocês pode ser realizado na prática? Então, eu criei 4 jobs, onde uma delas eu chamo de SAST, a outra eu chamo de Deploy Homologação. Eu tenho a DAST, que é a análise dinâmica, o SAST é a análise estática, e eu tenho o Deploy em produção. Aqui do lado eu tenho uma aba, que é um SonarQube rodando. Vou até abrir a outra aplicação, que é a que eu vou fazer o deploy. Beleza, está aqui porque não foi feito o deploy ainda. Né? Então, vamos lá. Vou abrir aqui essa job, essa SAST primeiro. E aí, como que funciona uma pipeline dentro do DevSecOps? Deixa eu vir aqui em configurar. Aí, o que eu faço? Aqui eu tenho um repositório público lá, está no meu GitHub. Qualquer um que quiser baixar, pode ir lá e baixar. Né? Ele vai fazer esse git clone. E aqui embaixo eu adicionei um step onde eu falo qual que é o projeto dentro do meu Sonar, que ele vai guardar os logs, e aonde está o código-fonte da aplicação. Né? Então ele vai olhar local, vai fazer um scan de tudo que ele baixou do meu GitHub, para depois ele vir aqui embaixo e fazer um deploy em homologação. Né? Tem um código ali, ele vai chamar outra job. Como que ele faz essa análise? Eu tenho aqui o projeto já criado, chamado DevSecOps. E aí, normalmente, quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente sempre vê esse cara, quando a gente fala de DevOps, pipeline CI/CD, a gente olha bugs e code smell, né, que é geralmente o que o desenvolvedor olha. Mas ninguém olha para esse botão aqui chamado vulnerabilidades. Então, o que eu poderia fazer? Vim aqui em DevSecOps, eu venho que tem uma vulnerabilidade, ele fala assim, ó, eu tenho essa parte do meu código que deve ser corrigida. Então, ele fala, isso aqui está vindo para qualquer endereço. Eu poderia colocar, por exemplo, 127.0.0.1 e colocar um proxy na frente. Então, por exemplo, se o cara for escanear, ele não vai escanear o servidor da minha aplicação, ele vai escanear o meu proxy. Então, se a minha aplicação roda num Apache e o meu Apache está desatualizado, no scanner dele vai aparecer um Nginx na última versão, que seria o proxy ali da minha aplicação, porque a gente sabe que às vezes eu não preciso rodar ali na última versão. Né? E aí, uma série de outras verificações ele poderia ter pegado, aqui, como por exemplo, jQuery, né, ou Angular, ou Vue.js, ou qualquer outra coisa que esteja vulnerável. E aí, se eu quiser barrar, por exemplo, no meu caso aqui ele está verdinho, né, ele está verdinho aqui porque eu não coloquei nenhuma barreira no meu Quality Gate, né? Então, o que eu poderia fazer? Vamos supor que eu quero definir que a minha pipeline de DevSecOps ela vai parar se ele encontrar mais de uma vulnerabilidade. Eu poderia simplesmente vir aqui no Quality Gates, né, criar uma nova regra, e aí, a partir daqui, adicionar uma condição. Então, eu poderia colocar, se o número de vulnerabilidades encontradas for maior do que 5, né, então ele vai barrar minha pipeline, e a partir dali ele para. Certo? Então, eu poderia fazer isso aqui. E aí, eu tenho um outro cara, que é o Arachne, que eu vou iniciar ele. Certo? Basicamente, é um servidor, que ele vai me disponibilizar uma API REST, e aí o Jenkins ele tem um plugin chamado Arachne Scanner, que ele vai conectar nessa porta, vai rodar um pentest na minha aplicação que vai ser feito o deploy, e vai me gerar um JSON com o relatório. Então, esse cara, eu posso vir aqui em Dast, configure. Né? Aqui eu falo, por exemplo, que a URL que ele vai escanear vai ser essa daqui, o 92.168.33.14, 80.80, e ele vai me gerar um JSON. Né? Esse JSON ele me traz zipado, então eu vou dar um unzip nesse cara, e depois eu vou rodar um script em Python que vai ler e vai me falar assim, quantidade de problemas encontrados, e aí ele vai dar o número de issues.
né? E aí depois eu posso olhar ou não o que eu vou querer barrar ali ou não, dependendo do resultado. Deixa eu ver se ele já iniciou. Então está aqui ouvindo na porta 7331. Aí eu instalei um plugin chamado Build Pipeline, né? Normalmente a gente usa um cara agora chamado Jenkins File. E aí eu faço um código, que a minha pipeline ela vira um código, e eu não preciso desse cara, né? Mas eu coloquei aqui porque no dia que eu fiz essa apresentação, outro cara ia falar Jenkins File. Então eu quis mostrar diferente, né? Então vamos lá, se eu der um run, ele já vai começar aqui a rodar, né? Vai fazer o git clone, vai fazer a análise estática. Deixa eu ver se ele já está rodando aqui. Então está lá, está amarelo e o resto ficou azul. Então o que ele fez? Ele fez o git clone, rodou a análise estática, deu verdinho, é porque ele passou, né? O meu quality gate permitiu ele passar com uma vulnerabilidade. Fez o deploy em homologação, então eu já tenho aqui uma aplicação rodando, né? Ela não está funcionando. Vocês já viram esse desenho já? Da hora, né? Então eu tenho aqui a minha aplicação, e ele já começou a fazer análise dinâmica, que é o que a gente chama de DAST, né? E aí, se eu acompanhar aqui no log, ele ativou aqui o Aracne, foi lá na porta 7331, está fazendo um scan exatamente nessa URL. Então, ele vai demorar um pouquinho, vai me trazer o resultado, no final ele vai dizer que foram encontradas X ameaças, e depois ele vai fazer o deploy em produção. Né, vamos ver quanto tempo aqui ele vai demorar para fazer a análise. Né, no caso, como ele só tem uma página, só essa index da minha aplicação, eu coloquei justamente para ser rápido mesmo, porque senão a gente ia ficar 3 horas aqui até ele fazer um crawler, achar todas as páginas, analisar uma por uma, ia demorar uma vida. Né, então eu deixei isso aqui. Aí beleza, ficou verdinho, se eu for acompanhar o log. Está aqui, então ele falou que foram encontradas 3 problemas aqui de segurança, não sei quais que são, não quis parar minha pipeline, né, aí foi um critério meu. E aí, se eu vier aqui na minha Job Dash, em Workspace, ele tem um JSON que me diz exatamente o que ele encontrou. Certo? Então, ele fala aqui, por exemplo, que ele encontrou essa ameaça aqui, o risco dela é baixo, e como que você faz para corrigir. Certo? Então, eu poderia olhar esse log aqui, pegar essa saída, colar no próximo sprint e falar assim, ó, no próximo deploy, isso tem que ser corrigido, senão a aplicação não entra em produção. Né? Então, a gente faz essa análise desde o desenvolvimento do código, né, depois que é feito o deploy e depois que ela entra em produção. Basicamente, né, eu acho que era isso aqui que eu tinha basicamente para mostrar, né, uma versão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, de resposta a incidentes, de olhar CSIRT, de olhar CCISP, e todas essas coisas aí que a gente já conhece bastante. E aí sobrou, basicamente, 20 minutinhos aí para a gente fazer pergunta, se vocês quiserem. Então, essa palestra, quando eu fiz ela lá no Bradesco, ela foi gravada e vai sair no site do For DevOps. Mas os slides eu vou colocar no SlideShare. Aí eu posso mandar para vocês depois. Só... Vou mandar para ele também. Se você mandar para a organização, a gente vou mandar coloca vocês também. lá na página também. Tá bom. Boa tarde. Tarde. O Docker, em que fase do ciclo aí do infinito que você tem aplicado ele? Antes da verificação? O Docker, geralmente, eu aplico ele aqui no Continuous Testing, né? Por quê? Eu tenho um servidor Docker de homologação, onde eu faço o deploy, rodo o Docker Bench Security, rodo o Claire para ver se as imagens estão funcionando, e aí, se tudo estiver ok, eu pego as mesmas imagens e mando para a produção. Então, ela entra nessa etapa da pipeline. Mas você chega a fazer algum teste de segurança no Docker? Então, é exatamente essas duas ferramentas que a gente usa. O Docker Bench Security, que ele vê se o meu servidor está compliance para rodar o Docker, e depois eu tenho o Claire Scanner, que ele vai verificar se a minha imagem está vulnerável. Né? Então, eu tenho basicamente essas duas coisas para ver no Docker. Né? Aí, o que eu tenho, além disso, é análise estática e análise dinâmica. Né? Então, eu faço a aplicação, se a minha aplicação estiver segura, eu coloco ela no Docker,
uma vez que ela está no Docker, eu analiso a imagem e o meu servidor de Docker. Se tudo estiver ok, eu mando para a produção. Tá bom, obrigado. Outra coisa também, essa palestra está sendo gravada, tá? Depois a gente disponibiliza lá no nosso canal. Ah, legal. Aproveitando a pergunta do colega aqui, essa preocupação da segurança com Docker surgiu depois daquele caso que teve agora, que teve uma certa notoriedade de imagens de terceiros que estavam comprometidas, ou vocês sempre tiveram essa preocupação desde o início? Você está falando da For Linux ou do Docker em geral? Eu estou falando de vocês da For Linux em particular. Não, a gente sempre teve, desde que a gente começou a usar Docker, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente nem sempre usa a última versão do Docker. Sempre que eu vou implementar o Docker em produção, ele vai vir acompanhado de alguma ferramenta, que pode ser o Kubernetes, pode ser o Rancher e tal. E a gente usa um cara chamado OpenShift. Então, o OpenShift ele já vem com as correções de segurança específicas da Red Hat, né? Então, se alguém vai usar uma imagem que não é homologada pela Red Hat, por exemplo, aí a gente roda essas verificações e põe em produção. Muito legal, muito legal. Tem mais alguém? Para pergunta? Não? Acho que pode encerrar, então. Beleza, ninguém tem mais dúvida?